Três problemas crônicos no Toyota híbrido, tá? Você que aí que tem um Toyota aí, esse barulho, esse problema é muito comum de dar nos carros aí acima de 80 mil quilômetros. Me acompanha nessa videoaula e quem me acompanhar até no final dessa videoaula vai ter um bônus do quarto problema, que esse é difícil de diagnosticar. Pessoal, às vezes pena muito aí, muita dor de cabeça. Me acompanha no vídeo aí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Manutenção Inteligente em Carros Híbridos. Eu sou Luciano Watanabe, da Impulse Veículos de Toyohashi. Hoje a aula vai ser interessante. A gente vai falar sobre três problemas crônicos da linha do híbrido aí do Toyota. Primeiro item que sempre dá problema nos carros é a bieleta. A gente está com o Toyota Prius aqui, a gente fez essa manutenção também nesse carro. Tá com mais de 100 mil rodado. Essa peça aqui, ó, é uma peça que relativamente não é uma peça velha. Ó, a parte de baixo está bem dura, né? Testando, mas a parte de cima eu consigo mover, ó. Eu sinto a folga dela aqui, ó. Ó, eu sinto a folga dela. Você tem uma ideia? Ó, a gente com a ponta do dedo, ó. Não, ela chega a voltar sozinha, ó. Aqui ela nem mexe, né? Parte de baixo. Por que? Aí você vai falar assim, Luciano, por que um lado a bieleta não parece ser velha? Por que um lado tá e a outra? Porque aconteceu o seguinte, ela rompeu, aqui ó, ela rompeu, né? Ela rompeu essa coifa de bieleta não tem para vender, tá? Quando rompe a coifa, estoura por ressecamento, faz a substituição da peça inteira, tá? Faz a substituição, porque a peça não é um absurdo de caro e nem é mão de obra. Então troca. Que nem nesse caso aqui, o cliente reportou que ele anda com o carro, andava, né, no caso, no passado, porque agora já não tem mais esse problema, já sanou o problema, ele andava e toque, toque, toque. Trouxe para a oficina, a gente foi fazer, dentre as outras manutenções, a gente fez uma revisão e teve um pacote, ele decidiu fazer um pacote de manutenção, a gente foi ver, olha, aqui ó, a folga está aqui. Só que essa folguinha aqui, quando ela está ligada no amortecedor, porque a bieleta, só para vocês entenderem, vai ligado no amortecedor e vai ligado numa barra de torção, barra estabilizadora. Esse barulho passa para o agregado, que passa para o amortecedor, o agregado está preso na carcaça do carro, no monobloco. Isso faz um barulho muito grande. Então parece que está caindo o amortecedor, está caindo a suspensão, enfim. A pessoa fica com medo. Quem não tem noção nenhuma fica com muito medo e fala, ó, vai cair alguma coisa. Fica com medo. Então, a primeira peça, e que sempre tem um desgaste. Luciano, mas a bieleta dura bastante tempo? Ela não dura muito tempo não, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, na linha do Prius, no terceira geração, no 30, então ela trabalha aqui no amortecedor, então todo o tempo você está andando, na hora que você está esterçando, ela está fazendo esse movimento aqui. Fora esse movimento de torção junto com o amortecedor aqui, ela está fazendo esse movimento aqui, porque é um movimento de suspensão também. Então ela trabalha bastante, dentro dela vai um nylon também, tá? Vai uma parte plástica, né, resistente, mas a durabilidade dela, em média, que a gente repara aí, que ela tem uma durabilidade 3 anos, 4 anos, dependendo da bieleta, ou menos 2 anos, dependendo. Enfim, depende também o uso do carro também. Se for um uso mais severo, ela vai durar menos, tá bom? Primeira coisa, então, bieleta. Não esqueça, se caso estiver fazendo barulho na frente do seu carro, estiver passando em algum local, trepidação baixa, toque, 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 você sentir esse barulhinho batendo, né? Não é um barulho não é um barulho grosso, é um barulho toque, 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 assim, pode ser a bieleta do seu carro. Primeira coisa. Outro item que dá muito problema também, bastante, tá? Linha Toyota, dá bastante. Eu vi que também no Brasil também o pessoal reporta bastante problema nessa parte. É o semi-eixo que vai entre a coluna de direção para a caixa de direção, tá? Esse semi-eixo é essa parte aqui, essa outra peça aqui. Ela possui duas cruzetas, né? Ela possui duas cruzetas aqui, só que ela, ó, ele tem esse movimento, né? Esse movimento é justamente para que você trabalhe, porque o volante, onde a coluna de direção, ele descanhota, né? Ele cai para baixo, você regula ele aqui e ele tem esse pequeno movimento aqui. O que acontece? Às vezes aqui dentro, nesse entalhado aqui no entalhado aqui desse semi-eixo, ele folga com o tempo.
tá? Ele folga, ele começa a fazer barulho. Ah, Luciano, como que eu sei que é essa peça aí? Geralmente, quando é essa peça, você vai passar num lugar, num elevado, você sente que ela começa, você sente as pancadinhas, os toque-toque, né, no volante. Você sente muito na mão ali. Então, você sente, parece que tem uma folga, alguma coisa no volante ali e tal. Você sente mais na mão, tá? Então, pode ser essa peça aqui? Pode, é o semi-eixo. Já peguei com problema na folga na cruzeta, já peguei com muito problema aqui com folga no entalhado aqui dentro, e é só fazer a substituição dessa peça, tá? Ela é uma peça que se vende separado, você troca ela, acabou o problema, tá? Em alguns carros, dependendo do modelo, ela já não vem mais redonda, ela vem quadrado aqui, ela mudou o formato, tá? Mas enfim, essa parte aqui também dá muito problema na parte de direção, tá? Dá muito problema, tá? Aí o pessoal fala assim, ah, Luciano, será que o amortecedor do Prius dá problema? No Japão aqui, a gente já peguei amortecedor ruim? Já peguei sim, mas a durabilidade do amortecedor é bem grande, hein? É bem grande em comparação com os do Brasil, né? Mas enfim, aqui o amortecedor, ele dura bastante, tá? Dura aí, você pega um carro com 160 mil, 180 mil, com mais 150 mil, o amortecedor ainda não tá vazando, não tá com folga folga axial ali na parte de cima do pistão, você não tem folga ali, né, gente? Então você vê que você tira ele, desmonta para trocar batente, ele não tem, você faz a pressão, você sente que ele não está com folga, né? Também de pressão, e quando você força ele, ele retorna, né? Lógico que ele vai ter um cansaço já dele natural, porque ele já rodou mais de 100 mil, né? Correto trocar o amortecedor por um amortecedor novo, mas fica caro porque não é uma peça barata, tá? Mas vamos lá. Tem o terceiro item que também dá muito problema. Caixa de direção. Caixa de direção dá muito problema, tá? Muito problema mesmo. Então, na linha do Prius, a caixa de direção com folga, já peguei bastante também. A caixa de direção dele é uma caixa seca. Ela não tem acoplamento de motor elétrico nela nem nada. Ela é uma caixa seca. Ela folga ali na coroa e no peão, que seria a coroa onde o eixo trabalha, com o entalhado já, né? E ela folga ali. Ah, mas não tem como ajustar, como no Brasil, a gente desmontava as caixas lá e pediu reparo e tal. Não, aqui não se vende o reparo, não vende bucha de caixa. A gente pega as caixas de direção recondicionada japonesa, né? A gente já pega a caixa de direção já recondicionada e faz a troca tudo certinho. Enfim, e fica zerada. As caixas de direção aqui no Japão, a que a gente pega que fornece pra gente, firma japonesa, tem 2 anos de garantia. Então, não tem dor de cabeça, tá? Então, esse terceiro item aí, caixa de direção. Ah, Luciano, mas como que eu vou saber o sintoma, hein? Vou passar para vocês o sintoma. Você está andando com o carro, ela bate, você sente bastante no volante também, só que tem um detalhe na caixa de direção, que você mesmo, o usuário, vai perceber. Você para o carro, você faz isso aqui, ó, a folga do volante. Você sente que ela vai tuc, 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 tuc. Aí você põe a mão na roda ali, ó, manda alguém fazer, não é fazer assim, é fazer só a folga, né? Menos de 45 graus aqui, ó, no volante, aqui, ó, menos de 45, você vai fazer isso aqui. E aí você vai sentir que na hora que você põe a mão na roda, você sente um tuc, 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 uma folguinha. É da caixa de direção, geralmente. Mas, todavia, leva no mecânico de confiança para você realmente avaliar se é a caixa, se é semi-eixo e tudo mais. Porque às vezes pode ser que não seja, pode ser que seja uma bandeja, pode ser que seja um pivô. Ah, Luciano, pode ser pivô? De braço axial? Pode, mas ó, vou falar a verdade para vocês. Aqui no Japão, pivô com folga, ele tem que andar muito tempo com a coifa estourada. É muito difícil a gente catar pivô com folga, seja ele de bandeja ou de braço axial de direção, tá? É muito difícil. A qualidade das peças, principalmente se for pivô original, é muito boa mesmo. Principalmente em linha Toyota, enfim, não tenho o que falar, tá? Agora a gente vai para a cereja do bolo para vocês. Vocês estão acompanhando até agora aí, vocês querem saber, né? Qual que é o quarto problema crônico que dá no Prius, né? No híbrido aí, seja ele Prius, né?
terceira geração, Prius Alpha, enfim, cara, vamos lá. Esse problema dá também, mas muitas pessoas não conseguem diagnosticar, acaba trocando caixa de direção, aí a pessoa troca caixa de direção, braço axial, pivô, bandeja, ela vai trocando, no final ela desiste, a pessoa desiste, o dono do carro desiste também, eu falo, já trocou tudo, não resolveu, deixa quieto, né? E simplesmente o problema estava onde, eu vou mostrar a peça para vocês agora, eu tenho essa peça. Olha aqui. Olha, criança, isso aqui é a coluna de direção, tá? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui foi um carro que entrou, né? De um conhecido da gente, cliente há muito tempo também, e ele fez o semi-eixo, né? Na época também, para ver, né? E tudo mais, estava com um pouco de folga, trocou. É um carro bem relativamente rodado, mas a folga principal estava na coluna de direção, aqui dentro, ó. Então não vai adiantar você trocar só o semi-eixo daqui, não vai adiantar você trocar só a caixa de direção. O problema está aqui. O problema é o seguinte: essa coluna de direção do Prius, do híbrido, ela já é uma direção assistiva, uma direção elétrica. É ela que faz a direção ficar mole. A direção não é hidráulica, é elétrica. Aqui tem um guia, né? A guia é uma engrenagem e aqui a gente tem um motor que dá assistência. A gente tem um sensor aqui que vai detectar, fica melhor para vocês verem aqui. Aqui detecta o movimento, quando é para a direita e para a esquerda, e o sensor de ângulo fica preso aqui onde está o volante. Ah, Luciano, mas como é que eu vou saber se é ela ou não? Ó, teste simples, hein? Ó, vamos pegar aqui, ó, olha aqui, ó, ferramenta simples, né? Ó, alicate de pressão, nada impedindo aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, para lá e para cá, ó, tá vendo? Aqui ele vai rodar, ó, tá vendo? Roda, ó, eu tô sentindo a folga aqui, ó. Tá bem prensada aqui, não tá machucando o entalhado, lógico, né? Ó, a folga tá aqui, ó. Não dá para vocês escutarem, mas eu que tô com ele na mão aqui, dá para sentir. Então, se você tirou essa peça, põe o alicate aqui, ó. Né? Ela é um pouco ruim de tirar e tudo mais, né? Mas coluna de direção, tá? Dá problema também, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente tem que ter tanto visual, um diagnóstico visual também, e um auditivo. Tem que escutar. Então, por isso que muitos clientes que vêm para a loja, a gente vai dar uma volta no carro, escuta. Tem coisas que a gente consegue dar um diagnóstico assim inicial visível, tem coisa que é visível, tem coisa que é auditiva e tem coisa que você tem que sentir no carro. Que nem esse do barulho, a gente escuta, mas a gente tem que sentir, porque dependendo do jeito que eu ando no carro, eu já posso falar para você, pela experiência minha de muitos anos, né? Eu falo, não, essa folga aqui tá vindo da caixa de direção, essa folga aqui tá vindo, mas não que a gente não tenha dúvida também, mas a gente vai testando, essa folga é da coluna de direção. Então, o importante é sempre estar testando e vendo, né? Não ir trocando, não, porque se você for trocando, você vai trocando, e quando você vai ver, é aquela velha história, às vezes o cara trocou o motor do carro, achando que o problema estava no motor e era na fiação. A fiação ficou no carro, ele manteve o problema e não resolveu. Resumindo, aí fica complicado. Então, mesma coisa. Uma dica para vocês também. Importante fazer um diagnóstico com precisão, né? Para que você não tenha problemas em cima de problemas, né? Não ter dor de cabeça. Então, uma dica para vocês: se você vai querer ver alguma coisa no seu carro, leva um profissional, um cara bom, um cara que você conhece, um cara que você confia para fazer um diagnóstico, para fazer uma revisão detalhada aí no seu carro, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí no vídeo também o que você achou legal, sua dúvida também.
Feedback também, se de repente você quer saber alguma coisa aí sobre híbrido, a gente também, de repente, pode estar fazendo aí o vídeo aí sobre isso também. A galera aí que comenta aí. Então é importante também ter o feedback de vocês. Quem gostou, curte, compartilha. A gente está nas redes sociais aí, em todas aí, YouTube, Facebook, Instagram aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, um abraço.